começa a descer aqui e vai derivando e vai parar lá. Foi o que tornou, por exemplo, difícil pra caramba para acharem o submarino da Argentina, o ARA. Esqueci o nome de São Juan. Porque era exatamente isso. Eles tinham mais ou menos a localização e não achavam o submarino. Porque o percurso que ele faz quando ele afunda, né, descendente, é muito grande. O que aconteceu com esse submarino para ele ir para o espaço? Quer dizer, para o fundo do mar. Cara, esse aí deixa eu ver se eu me lembro. Que eu tenho foi uma falha na casa de máquinas, não foi? Eu tenho medo de misturar histórias. Ele tinha um problema mecânico, digamos assim. Eu não acho que foi falha humana ali. Acho que era um problema de falta de manutenção, na verdade. Mas eu não me lembro exatamente o que eles apuraram para determinar a causa do afundamento submarino. Cara, mas é uma situação extremamente aflitiva, né, bicho? Você ficar vivo, no fundo do mar, dentro do submarino... Eu já entrei no que submarino... vai acabar o oxigênio. Pois é. O submarino é uma coisa meio claustrofóbica quando está tudo bem. Imagina quando não está, né? Então, a situação... E eles não tinham comunicação também, né? Porque foi uma falha elétrica total no submarino. Então não produzia oxigênio mais e também não tinha como se comunicar. E aí quando começou a busca de tentar achar o local do submarino. E submarino já é feito para se esconder. Aí como é que tu vai encontrar depois? É uma arma de guerra, né? Ele é feito para não aparecer, né? O problema é que às vezes... Ele não aparece mesmo. Não aparece mesmo. É o campeão mundial de esconde-esconde, né? Que morre no esconderijo porque ninguém acha o cara. Aconteceu o Kursk também, né? Que é o submarino russo. Pô, é um submarino nuclear. Gigantesco. E mesmo que os caras soubessem onde tá, quando os americanos quiseram ajudar na busca, eles falaram, não precisa de ajuda não, a gente já encontrou o cara, tá tudo certo aqui, não precisa resgatar ninguém. Porque não quer que uma peça extremamente valiosa de conhecimento chegue na mão dos americanos. Aquilo foi um absurdo, né? Eles negaram ajuda para encontrar o submarino. Era uma questão humanitária, não tinha nada a ver com Guerra Fria, nada, era uma questão humanitária e a Rússia negou. Tu lembra disso aí? Tu tava vivo já. Cara, tava vivo. Porque eu lembro na televisão... Quantos eram? 44, se não me engano, tripulantes que morreram. Morreram todos. Não lembro. Morreram todos. Mas eu lembro de ver na TV, assim... Mas na época eu não sabia essa questão. Assim, pô, os americanos estão oferecendo ajuda e os russos não querem. Não dava para entender direito isso nessa época, sabe? Mas depois que fizeram o documentário e tudo, aí você vê que, cara, que maldade. Submarino realmente é uma coisa muito, muito louca, cara. Tem uma história que eu conto no livro aí, que é engraçada. Na época no final da Segunda Guerra Mundial, os submarinos tinham um grande problema conceitual, que era o seguinte: como fazer com o banheiro do submarino, né? Então, o usual era o seguinte, ok, tem o banheiro e tem uma caixa coletora, fica toda a porcaria ali guardada, etc e tal. E aí, mas aquilo era um problema, né? E aí, no final, quase perto do final da Segunda Guerra Mundial, os alemães desenvolveram um sistema de descarga de banheiro, tá? Que jogaria a porcariada para fora do submarino. Então, não precisava guardar ali. Que legal, hein? Legal, né? Legal. Só que era uma série de válvulas. Você tinha abrir, fechar, etc. Então, era uma operação complexa. E, enfim... E aí, uma das viagens inaugurais de um submarino já com esse sistema, o comandante do submarino, a maior autoridade do submarino, foi no banheiro. Foi dar-lhe uma cagada. E aí, ele descobriu que ele não sabia manusear já tô vendo. As válvulas. Já tô vendo a merda. Já tô vendo a merda. Aí ele, tudo bem, botou o orgulho de lado, pediu ajuda, veio um dos marinheiros que sabia operar. Mas o submarino do comandante. Mas o marinheiro estava... Caralho, quantas piadinhas a gente consegue fazer nessa história, né? O marinheiro ficou nervoso, que é uma situação, né? E ele, o marinheiro, também errou na abertura das válvulas. E com isso entrou um pouco de água dentro do submarino, mas nada muito sério. Entrou um pouquinho de água no banheiro, etc. Beleza, conseguiu estancar, beleza. Ocorre que ao lado do banheiro ficavam as baterias do submarino, que não podem ter contato com águas salgadas, porque elas geram um ácido que é letal. E quando entrou essa água, ela escorreu para o compartimento das baterias e começou a gerar o ácido, e aí eles ficaram numa situação aflitiva. Eles estavam submersos,
o comandante deu ordem de subir. Eles estavam na Segunda Guerra Mundial, tá? Subir porque senão vai morrer todo mundo. E eles subiram. E quando subiram, estavam, na verdade, no meio de uma tropa inglesa. Bom, enfim. Uma parte dos marinheiros foi para o bote salva-vida e foi capturado pelos ingleses, inclusive o comandante. O comandante foi preso, né? Só que antes de... Quando aconteceu... essa que é a história. Quando ele subiu, que ele viu que estava naquela situação que não tinha jeito, ele estava no meio dos ingleses, né? Uma parte foi no barco, outra parte ficou no submarino, e ele mandou todo mundo sair do submarino, ele abriu a válvula, que ele queria afundar o submarino, e de fato ele afundou, aquela história, para não cair na mão do inimigo, etc. Até porque tinha um negócio do banheiro que os ingleses não tinham isso. E ele foi preso. E ele acabou a guerra num campo de concentração famoso por ter feito a maior cagada da história. Caralho. Fui capturado, né? Pô, tava lá em tal guerra lá, pô, tá vendo esse braço que perdi? Porra, porque eu tava lá na batalha, bagulho doido, não sei o quê. Pô, e tu? Irmão, fui dar uma cagada. A culpa não foi minha, não. O filho da puta lá do marinheiro que não sabia a válvula certo pra abrir, pô. Ele que fez a merda aí, eu que, porra, roda aí. Que coisa, cara. Caralho. Não, submarino é uma tecnologia que a gente tem desde quando? O homem? É. Os primeiros submarinos aí é coisa do final do século XIX, já tinha algum cara tentando andar por baixo d'água, né? Mas não, eles se popularizaram mesmo com a Primeira Guerra Mundial pra cá, né? Tá. E eles são... Você diria que acontece menos problema com o submarino do que com outras embarcações? Tem muito menos submarino do que outras embarcações. Sim, verdade. Né? Submarinos têm um uso mais específico. Sim, específico, é uma nave de guerra. Sim, né? É verdade. Né? Então, numericamente, eles são muito inferiores à quantidade de embarcações. Eu acho, por intuição, que proporcionalmente, talvez os casos com submarinos sejam mais frequentes na escala do que com navios. Embora submarino seja chamado de navio. O pessoal da Marinha fala que submarino é navio, tá? Mas eu acho que sim, o submarino é mais sujeito a isso. Qual submarino tu visitou? Cara, eu andei uma vez que a Marinha me convidou, que era se não me engano, o Tupi. Andei na Baía de Guanabara ali, a gente saiu. Obrigado. A gente saiu, deu um rolê lá de algumas horas e voltou. É bem interessante você andar no submarino, né? Eu não sou muito da água, não. Eu tenho pavor dessa eu ficaria meio... É bem interessante, porque você tem que abstrair, né? Se você entrar numa que você está embaixo d'água, você começa a ficar noiado. Mas vamos lá, você foi passear de submarino. Eu fui convidado. Eu imagino que ele estava adaptado para esse tipo de coisa. Não. Era o submarino da Marinha. De guerra? É de guerra. Tá. É o treinamento deles, eles fazem isso com frequência, né, para manter o pessoal em atividade, eles fazem treinamento. Então, E aí você estava lá existindo... eles me convidaram como jornalista, eu fui lá. Tá. E aí, onde você ficou? Fez aquele batismo de começar ou não? Não fiz. Não fez? Não fiz. Como é que é o batismo? É porque a primeira vez que o marujo de primeira viagem vai no submarino, dá azar. Toda vez que o cara vai fazer a primeira coisa pela primeira vez, dá azar, viu? O comandante foi cagar a primeira vez. A descarga já Mas tem deu. também a sorte de principiante, então fudeu. Mas desse cara... E a Marinha tem muita superstição, né? De tudo. Por exemplo, não podia ir mulher a bordo de navio, que dava azar. Uhum. E aí, quando o cara vai fazer a primeira viagem submarino, ele tem o batismo lá, que é comer uma colher de sal. Mas não é a colher de chá, não é a colher de sopa, de sal. Enche a boca de sal e... Eu escapei dessa. Mas vou te falar, o que me impressionou muito no submarino, para você entrar no submarino, você entra por cima, né? E aí você desce uma escada para chegar lá no submarino em si. Uhum. Cara, é uma escada alta pra cacete. Não é uma escadinha, não. E é vertical, né? E é um tubo que mal cabe você. Então, assim, amigo... Você olha para baixo e fala, nossa, quando você vai subir, então você fala, caraca, tudo isso aqui. Entendi. E lá dentro do submarino, o espaço é todo milimetricamente ocupado, né? Então, o corredor é estreito, tudo é pequeno, né? Então,
Não é fica tomando projetado pra ser confortável. Não, de jeito nenhum. Você fica batendo a cabeça em tudo quanto é válvula lá, etc e tal. O refeitório, pra você ter uma ideia do Tupi, que era uma mesa só, o refeitório ficava do lado dos torpedos. Assim, você tava comendo aqui, o torpedo tava aqui do lado, entendeu? Então, é tudo muito... Maria, vou fritar um ovo aqui, abre a válvula do torpedo e... Eu imagino que ninguém nem cozinha porra nenhuma lá, né? Só ração que come, né? Não, eles até que tem. É? Eles levam, na verdade, né? O que eu fiz era uma saída muito curta, né? Tá. Mas, por exemplo, tem submarino... Dá pra olhar pra fora? É isso que eu quero Não. saber. Não dá, né? Não tem janelinha. Tá. E também não afunda, tá? Se você falar, pô, quando é que a gente vai afundar? Eu falo assim, espero que nunca, como ele fala. Porque ele submerge. Eu fiz essa pergunta, quando é que a gente vai afundar? Não. Mas qual a sensação que tu tem? Quando o troço começa a se movimentar, você chega a sentir que ele tá submergindo? Não. Bem silencioso, bem tranquilo. Não sente, não. Mas, cara, teve submarino que já deu a volta ao mundo submerso. Os nucleares, né? Nucleares. Teve um deles que saiu do americano com o objetivo de ser o primeiro a dar a volta ao mundo. O cara atravessou o planeta inteiro debaixo d'água. Na verdade, ele... E é lento, hein? Submarino é lento. Demora meses uma viagem dessa. Sim, chama-se Triton. Na verdade, ele subiu em um local só, que ele teve um contratempo lá, um marinheiro que começou a ter apendicite, ele teve que subir para tirar o cara. Mas, cara, deram a volta ao mundo navegando embaixo d'água. Não sei qual é a graça de fazer isso, porque o cara não vê porra nenhuma, né? Tu chegou aí na sala de comando do Tupi? Sim, porque, na verdade, é tudo integrado, né? É uma coisa só. É uma coisa só, é. Tá. Tem aquela luz vermelha que a gente vê em filme, já existe mesmo. E aí, bom, a sala de comando ali, onde os caras estão, de fato, comandando o submarino, tudo por instrumento, não dá pra ver porra nenhuma. Não vê nada. É tudo tela. Deve ser chato pra caralho. Deve ser chato pra Manômetro, válvula pra tudo quanto é lado. Tem válvula pra tudo quanto é lado, cara. Parece um banheiro, assim, a enésima potência. E o mapeamento tem que ter, porque ele tá lá embaixo, não enxerga nada. Então tem que ter sonar pra saber se vai passar num barranco ali na frente, vai bater ou não. Mas na época da guerra, o cara também não podia usar muito sonar, senão ele sabia onde ele tava. Ele tava ali. Sim. E aí... Caraca, não. Mas, cara, você louco, sabe que submarino é uma coisa extremamente complexa, né? Mesmo pros dias de hoje, né? Um negócio que navega debaixo d'água. Mas você sabe que existem submarinos particulares, assim. É mesmo? Pertence à pessoa. Sabia não. Não esses enormes, mas os submarinos privados já existem. Esse deve ter janela. E tem um... mas também deve ir tão fundo. É verdade. Alguns têm janela, sim, são mais recreativos. Mas tem uma história, cara, muito cavernosa, que aconteceu há uns 15, 20 anos atrás, né? Na Dinamarca. Um cara, que era um cara superdotado de capacidade inventiva, ele construiu um submarino, que não era uma coisinha pequena, não, era um submarino de um bom tamanho. E aí ele... Só que esse cara é completamente fora da casinha. E esse cara cometeu um assassinato dentro do submarino. Ele convidou uma repórter sueca para andar no submarino. Ela chamava-se Kim. E ele convidou ela para dar uma volta no submarino. Só os dois. E ele saiu com o submarino, deu uma volta. E, resumindo a história pra caramba, ele matou ela dentro do submarino, esquartejou o corpo, enfiou num monte de saco, jogou no mar, etc. e tal. Claro que foi descoberto, foi preso, está preso até hoje. Caraca. É uma história... O cara construiu o submarino só pra matar uma pessoa. Sem motivo? Não, na verdade, não. Tinha motivo do... Não, aparentemente ele foi dar em cima dela e acho que ela recusou e aí ele... Entendi. Não é que ele fez submarino para isso, tá? Ele se aproveitou da situação ali com ela. Foi um crime muito falado lá na Suécia e na Dinamarca na época. E o cara tá preso até hoje. Caramba. Bom, então... Mas o cara é um gênio. Se você parar e pensar, o cara fez um submarino, bicho. Tudo bem, é um assassino, mas fazer um submarino não é fácil. Não é. O Iberê Tenório que fez um, né? Eu não sei, ele fez. Qual foi o desfecho disso. Ele fez. Ele fez. Deu certo. Fez.
Da última vez que a gente conversou, ele tava falando sobre o submarino dele, que parece que ele tava testando na piscina ainda, não sei o quê. Não, levou pra Ilha Bela, acho que foi Ilha Bela, né? É isso aí. Ele foi atrás do Mergulhou, tesouro. Aí o tesouro tá no pé da ilha, lá embaixo, né? Pô, mas esse lance de... Bom, eu imagino que tu também já deu vários rolés de barco.